Bom dia, amados, graça e paz. Muito bom mais uma manhã estar aqui com os irmãos para aprender do Espírito Santo aquilo que Ele deseja nos ensinar através da Sua palavra, que jamais passará. Aleluia. Irmãos, por que todo homem, toda mulher, todo ser humano necessita de um Deus? Já pararam para pensar nisso? Por que todo mundo busca, de uma maneira intrínseca, lá do âmago do ser, uma fonte de sustento, de segurança, de paz? Todo ser humano tem a necessidade de um Deus. E diz a palavra do nosso Deus, do nosso Pai, o Pai de Jesus, nosso Senhor, que somente Ele é o verdadeiro, único. Essa mesma palavra diz que no mundo existem muitos deuses. Mas é uma coisa quase que automática, amados. Essa busca por um Deus. Por quê? Porque nós fomos criados e formados à imagem e semelhança dele. Antes da queda. E quando houve a queda de Adão e Eva, o desligamento do Espírito, essa fonte se desligou. E essa necessidade, esse buraco, desse preenchimento, dessa satisfação, está sobre todo ser humano. Mas aí alguém pode dizer assim, mas eu conheço vários ateus. Eu particularmente conheço muitos, tá? Nem me lembro aqui de um ou outro talvez, mas eu conheço um ou poucos ou muitos ateus. Eles dizem que não existe Deus, mas ele que nega a existência de algo superior, está fazendo dele mesmo o Deus da vida dele, para prover, para se garantir, para ter paz, para ter uma vida confortável. Então até o ateu necessita de um Deus, que por falta de sabedoria ainda, faz dele mesmo, põe sobre ele mesmo essa responsabilidade. Então todo ser humano, existem vários deuses, várias entidades, várias fontes, mas a palavra diz, eu sou o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Mas essa busca é porque nós, antes de sermos reconectados ao Pai pela obra de Jesus, temos esse buraco. E aqui a gente começa a entender um pouquinho das coisas que a gente fala aqui em Vida no Espírito. Sobre o que está feito, que nós não somos chamados para fazer nada, que Deus já fez tudo. E aí a mente natural tenta captar isso e diz assim, mas então não vou trabalhar, não vou estudar, não vou amar os meus filhos, a minha esposa, não vou me congregar, não vou fazer mais nada. Não é isso, irmãos. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Nós, guardem essa parábola que uma vez eu ouvi de um pastor, nunca mais esqueci, e até hoje eu não encontrei nada muito mais apropriado para exemplificar o que é o fazer que nós somos chamados para abandonar, e o fluir, que nós somos chamados para entrar. Tanto no fazer quanto no fluir, existe um mover no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa igreja, nas nossas coisas. Não é uma vida de ficar deitado 24 horas por dia. Não é isso. Nós, nessa criação, a maneira como nós somos projetados por Deus, na plenitude,
Nós éramos como se fosse uma luva. Nossa alma era como se fosse uma luva. A luva por si só, ela não faz nada. Mas a hora que você pega a sua mão e coloca dentro dela e dá propósito para ela, aqui começam as obras. Antes da queda, nossa alma era uma luva que quando ouvia a voz de Deus, a palavra, isso enchia ela por dentro e colocava ela para mover algo, para reinar, para governar, para frutificar. Mas a força que sustentava qualquer obra era a palavra, era o Espírito. Isso é fluir. Quando o homem caiu, e aí todo ser humano nasce sem essa fonte, existe a necessidade de se colocar outra fonte de energia aqui, para continuar fazendo algo. E aí que entrou a carne. Carne é tudo aquilo que é natural, amados. Vamos sempre relembrar, desmistificar um pouco esse conceito, que não está errado, mas é muito raso. Carne é pecado muito escabroso. Não, carne é qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer caminho sustentado por algo natural, visível. Ser guiado pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que o mundo diz. Eu estou sendo guiado pela minha carne. Então a carne, ela enche essa luva antes de Jesus nos encontrar. E essa luva vai fazer as obras, que para Deus são obras más, porque não há um Espírito ali. Amém, irmãos? Então o fazer que nós somos chamados para abandonar é esse enchimento da alma, esse energizar da alma pela carne, pelo mundo, pelo natural. E o fluir, que também é um fazer, mas sustentado pela glória de Deus, é um enchimento que vai vir da palavra revelada em nós, da voz de Deus no nosso espírito, que vai nos colocar para se mover, ou não, mas é a palavra. Então todo ser humano, ele necessita desse Deus, dessa fonte. E ele está buscando aí em vários lugares. É aí que entra a graça. A graça de Deus é o veículo, é o amor em ação para atrair essas pessoas que estão buscando um Deus para o lugar verdadeiro de vida, que é Cristo. Existem 3 níveis que você ou uma pessoa se convence de: eu preciso de um Deus, eu preciso dar um jeito aqui, eu não consigo mais. O primeiro nível é o nível das nossas realidades, quando alguém está com uma saúde destruída, com as finanças destruídas, ou com o casamento destruído, ou com a família destruída, ou com algo que é visível na nossa vida, na dimensão do corpo, das coisas que são visíveis, completamente destroçadas. A maioria das pessoas se achegam para Jesus aqui, e a graça de Deus está assim, ó, vem que eu vou te mostrar o porquê que você chegou aí, e eu vou te mostrar a salvação que vai te tirar daí. Então esse é o primeiro nível. Quando na minha vida, em qualquer área dela, existe morte. Morte para Deus é a ausência de vida que vem dele. Atenção aqui, irmãos. É muito fácil quando eu estou com uma doença que a medicina não tem mais resposta, quando eu estou num endividamento tal que os bancos não me satisfazem mais e nem sequer mais tenho acesso a isso,
Ou quando eu estou com uma crise tamanha no relacionamento que não há mais coaching, não há mais viagem, não há mais presente que solucione aquilo. Quando as coisas estão profetizando assim, ó, morte física, falência, divórcio, família destruída, isso é tudo morte, que é fácil. Mas para Deus, uma realidade morta é qualquer realidade que o homem constrói desprendido, sem a palavra dele que sustenta. É quando eu edifico um casamento, é quando eu edifico uma família, é quando eu edifico uma empresa com a sabedoria da carne, essa luvinha que sabe fazer. Então, na aparência aqui, está tudo bem. Mas tem morte aqui também. É uma questão de tempo. Então esse é o primeiro nível, o nível das realidades. E a graça está prontinha para abraçar. O segundo nível, amados, é o nível da alma. É quando a minha vida está tudo bem. Você está com algum problema de saúde? Não estou. Você está com algum problema de financeiro? Não estou. Casamento? Não, está tudo bem. Na empresa? Está tudo bem também. Só que esse tudo bem aqui, que ele fabricou, que ele que está tendo que sustentar, está começando a cansar. Aquilo que a luva enchida pela carne começa a produzir, traz sobre mim e sobre você, ou sobre a pessoa que vive naturalmente, a responsabilidade em sustentar. Vai cansar a alma. Quando as realidades estão destruídas, o que significa isso? É um reflexo de uma alma que se cansou em algum momento e soltou. A hora que soltou, morte. Então, o segundo nível dessa busca é quando tudo está aparentemente bem, mas eu estou cansado, eu não aguento mais sustentar a minha vida com a minha capacidade. Alguns se achegam para Jesus aqui. Ele não estava com nenhum problema visível, mas a graça atraiu ele para um lugar de entender: eu tenho um cansaço na minha alma que vai fazer mal para mim. A graça de Deus está pronta para atrair essa pessoa para Jesus também. E existe um terceiro nível, que é quando visivelmente está tudo aparentemente bem, na alma a pessoa ainda não se cansou, só que aquilo não satisfaz. As minhas realidades estão ótimas, a pessoa acredita nisso, eu ainda estou conseguindo sustentar, então ainda não existe um cansaço na minha alma de começar a ceder, só que nada do que eu faço me satisfaz. Eu coloco um propósito no meu coração, baseado no que o mundo diz, ou num desejo desligado da voz, eu vou, fabrico, construo e chego lá. Passa-se algum tempo, daqui a pouco, não me satisfaz, eu preciso de mais. Mais dinheiro, uma empresa maior, uma família maior, um hobby maior, enfim, não importa. Então esses são os três níveis. E aqui também, quando não satisfaz, a graça de Deus está prontinha para abraçar a pessoa que é humilde. E pelo que eu já vi, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo consegue, pela graça de Deus, atrair alguém que não tem nada visivelmente errado, nada de cansaço ainda, mas que entendeu que aquilo não satisfaz, esse quando vira a chave, é um problema para o inferno. Quando está tudo bem visivelmente, quando está tudo bem, pelo menos é o que eu acho dentro de mim, mas eu entendi, não é aqui que está a vida. A hora que a graça abraça essa pessoa vira uma chave que, ai de Satanás na mão dele, se ele for instruído na vida do Espírito. Então são três níveis:
Vamos ver isso rapidinho na palavra, irmãos? Abra, por favor, em Romanos capítulo 8. Só para dar um embasamento para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração esta manhã. Romanos capítulo 8, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: porque o pensar de natureza da carne Romanos capítulo 8, verso 6. A gente vai falar aqui do primeiro nível, ou da primeira dimensão dessa consciência que a pessoa entende: eu preciso de Deus. Romanos capítulo 8, verso 6 diz assim: porque o pensar de natureza da carne é morte, e o pensar, porém, de natureza do Espírito é vida e paz. O apóstolo São Paulo está dizendo assim, pensamentos que têm natureza naquilo que é natural, naquilo que o mundo faz, como o mundo ensina, como um homem morto vive, vai resultar em morte, cedo ou tarde. Esse primeiro nível que a gente falou aqui, é quando as realidades começam a desmoronar. Quase sempre, irmãos, é lá na frente, ou do meio da jornada para frente, para que a pessoa não tenha mais esperança, até o Espírito Santo cruzar a vida dela com alguém de posse da palavra de vida. Então, esse primeiro nível é isso. Se eu me inclinar para a carne, para aquilo que é natural, a Bíblia garante, isso é morte. Morte por quê? A ausência da vida de Deus. Esse é o pensar de natureza do Espírito, é buscar o Senhor. Ah, mas eu conheço alguém que tem 95 anos, eu conheço muitas pessoas assim, viveu uma vida com batalhas como todos nós, mas nunca se separou, os filhos estão todos bem, tem família, tem filhos, uma pessoa equilibrada nas finanças, nunca fez loucuras, e está tudo bem, tá lá, toma um remedinho, e tal, mas não é uma vida de morte. A morte aí é a ausência da Zoe de Deus. Quando a vida de Deus enche as nossas realidades, a nossa vida vai ganhando uma forma, frutos que o mundo não possui. E eles são atraídos para esse lugar, para o Senhor. Primeiro nível. Amém? O segundo nível é o cansaço, como a gente já disse aqui. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Disse Jesus: vinde até mim, todos vós os que estáis arduamente trabalhando e tendo sido sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Para que ele está falando aqui? Para as luvas que estão sendo energizadas pelo que é natural, pela carne. Arduamente trabalhando é vivendo para sustentar, para prover qualquer coisa no nosso viver. Isso vai sobrecarregar. Nós não fomos planejados por Deus para ser essa luva que se enche de si mesmo e que tem a responsabilidade em fazer acontecer. Nós somos uma luva planejada por Deus, a imagem dele, uma alma que ouve a palavra, que traz consigo o poder suficiente para nos colocar num mover aonde ele manifesta a glória dele. E aqui traz descanso, por quê? Porque se foi ele que gerou, só me usou e vê a existência, aquilo não depende de me sustentar. Quando a voz de Deus alinha o meu casamento, as minhas finanças, a minha saúde, todas as áreas da minha vida, amados, traz descanso. Porque é Ele quem sustenta. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim.
Segundo nível, a graça vai abraçar sempre. E o terceiro nível que a gente disse está lá em Provérbios, capítulo 27, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. De novo, como o inferno. O que é o inferno? É um espírito desligado do Pai. Morte espiritual, separação de Deus. E a perdição, uma alma que está ligada a esse espírito morto. Perdição. Nunca se fartam aqui. Assim, os olhos do homem nunca se satisfazem. Irmãos, não existe, eu nunca conheci ninguém que naturalmente coloca uma meta de vida, chega lá e descansa. A gente sempre almeja isso olhando para o outro. Nossa, quando eu ganhar tanto por mês, aí tá bom. Se você chegar lá na sua capacidade, sendo essa luvinha carnal, a hora que você pegar, começar a desfrutar, daqui a pouquinho, eu quero mais. E mais, e mais, e mais, e mais. Não tem fim, diz a palavra de Deus. O homem natural, o homem que não foi salvo, não teve o seu espírito vivificado por Cristo, ele pode ter realidades que aparentemente está tudo bem, ele pode entrar com uma alma que não sentiu o cansaço dessa vida, mas ele nunca vai se satisfazer. É o cara mais rico do planeta hoje, pode ter certeza, ele quer mais. Não tem nem com quem se comparar. Sabe essa história de olhar para a grama do vizinho? Ele tem mais que eu, quero mais. Não, ele não tem mais que ele, mas ainda assim ele quer mais. Para quê? Para estar mais longe talvez do segundo. Nunca vai se satisfazer. Essa é a palavra. Então esses são os 3 níveis de morte, de destruição, que um ser humano se achega pela graça de Deus a Jesus Cristo. E a graça de Deus está de prontidão para dar vida para essa pessoa. Vida de Deus. Aí tem 3 perguntas que essa é o foco da nossa mensagem de hoje. Como que a graça opera? Por que ela opera dessa maneira? E para quê? 3 perguntas. Como que funciona? Por que é assim? Qual que é o propósito de ser assim? Deus não lida com circunstâncias, irmãos. Fuja de lugares onde uma palavra na alma energiza você como uma luva ainda mais em si mesmo, ao invés de te levar para o quarto, para se desconstruir numa vida de intimidade com o Espírito Santo, para que Ele te encha. Não significa que Deus vai mudar a nossa vida completamente externamente, mas você tem que estar preparado para isso. Cheguei para Jesus, eu vou mudar de emprego, eu tenho um chamado ministerial, eu vou para a África como missionário, ou eu vou prosperar em tal área, naquela área, isso aqui que eu estou fazendo vai ser tudo desconstruído? Não sei, é só o Espírito de Deus que sabe. Mas não venha com restrições. Senhor, aqui, eu estou com um problema nessa área da minha vida, morte. Mas nessa área está tudo bem. Morte também. Ele vai mexer ali também. Para que a vida que vem dele te sustente. E aí você vai entender. Eu achava que era vivo. Eu tinha nome de quem estava vivendo, mas eu era morto e não sabia. Então, como que Deus funciona? Como que a graça resgata as pessoas dessas 3 dimensões? Agora sim, irmãos, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 11,
verso 13 somente. Olha o que disse Jesus. Lembrando que aqui ele está falando para pessoas que eram mortas no espírito. Ele não havia ido para a cruz, ele não havia ressuscitado, sido glorificado, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Amém? Então, naquele contexto ali, o dia que Jesus encarnou, amados, todo ser humano era mau. Nossa, mas eu tenho um casamento que meu marido é um alcoólatra, vive no bar, chega em casa, me espanca. Mal. Nossa, eu tenho um casamento que meu marido é uma benção. Trabalhador, esforçado, se sacrifica, me dá do bom e do melhor, só que ele não tem uma vida com Deus. Mal também. Maldade para Deus não tem a ver com a aparência, tem a ver com a fonte. Tá ligado comigo? É a minha vida que está gerando esse casamento bom, essas finanças boas, essa saúde, essa área da sua vida? Sim, isso é bom. Do contrário, é mal. Cedo ou tarde vai dar ruim. Então Jesus disse assim: se vós, pois, maus sendo, tendes sabido boas dádivas dar aos vossos filhos, quanto muito mais o vosso Pai, aquele que é proveniente de dentro do céu, dará o Espírito Santo àqueles que estão lhe pedindo. Qual que é a característica do homem mau, da mulher má? Quem é esse? O nosso velho homem, a sua velha mulher, aquilo que foi crucificado na cruz. A velha natureza, a velha vida. Qual que é a característica operacional dele? Ele sabe dar boas coisas para os filhos. Não tem um homem morto no espírito que odeia os filhos. Ele quer o melhor para a família. Só que ele dá coisas. Está com um problema? Tó a solução. Está com uma dor? Tó o remédio. Está com um desafio, numa outra fase da vida? Tô aqui, vai lá e faz. Aí vem Jesus e diz assim: vocês são maus e vocês sabem dar boas coisas. Quanto mais abundantemente o Pai, aquele que é do céu, vai dar que? Coisas? O Espírito Santo. Deus não lida com circunstâncias. Essa circunstância desastrosa, ele é uma consequência do primeiro nível que a gente leu. É uma morte que se manifestou por causa de uma alma desligada da verdade do Espírito que tentou fazer independente de Deus. Pode dar um novo tratamento, pode dar uma nova provisão, pode dar um novo curso de casal, pode colocar qualquer solução aqui, é temporário. Por quê? Porque a alma que está funcionando, que gerou aquilo, continua no mesmo lugar. Então Deus não lida com as coisas externas. Deus, a graça nos sara por dentro. Por isso que Jesus disse: o Pai vai dar para vocês o Espírito Santo. O louvor que a gente cantou, quem busca riquezas, perde a alma, porque ela continua enferma. O que é riquezas? Qualquer coisa que você precise nesse momento, que está te tirando a paz, que está afrontando aquilo que um Deus bom diz que você tem direito por causa de Jesus. Mas o foco não está aí. O foco está nele, o Espírito. Então, a hora que, de posse dessa revelação, você se inclina para buscar o Senhor nessa circunstância, Ele vai te dar graça,
para que você seja sarado. E aqui, de novo, as práticas espirituais entram como uma necessidade. A graça só nos sara por dentro se nós nos sujeitarmos àquele que nos foi dado, chamado Espírito Santo de Deus. Ele não entra, ele não mexe em ninguém por dentro sem autorização. Senão não tinha ninguém matando, roubando, estuprando, se drogando. Deus precisa ser convidado. Se existe uma participação talvez pequenina nossa nessa história toda, é a gente abrir a porta para ele e deixar ele entrar. Daqui para frente, meu irmão, é tudo com ele. 100%. Ele só precisa ser liberado. Oração em línguas, leitura na palavra, meditação na palavra, louvor, adoração, jejum, debaixo da direção do Espírito Santo também. Então essas práticas vão começar agora a fazer com que a graça de Deus que nos alcançou entre em operação de maneira efetiva. Como? Resolvendo o meu problema? Não, me resolvendo por dentro. Por que esse problema está na minha vida ainda? Porque dentro de mim, na minha crença, existe uma base chamada incredulidade que dá sustentação para ele continuar ali. Eu me vejo como alguém doente, eu me vejo como alguém pobre, eu me vejo como alguém naturalmente suscetível ao mundo. E aí deu ruim. Tira o fruto ruim. Mas eu ainda me vejo assim, é uma questão de tempo. 4 estações, aquilo vai frutificar de novo. Deus não lida com o fruto ruim, amados. Deus lida com a árvore. Vocês conseguem entender isso? É um exemplo muito, talvez batido aqui, mas são as 2 áreas mais necessárias para a gente cumprir a nossa jornada em paz. Eu preciso de uma vida sustentada por um Deus que é bom, e eu preciso de uma saúde para correr essa jornada. São as 2 áreas mais afetadas no Antigo Testamento com as maldições. A primeira delas, saúde, porque se a pessoa estava doente, ela não conseguia plantar. Ela não planta, ela não colhe, ela não come, ela morre. Então são áreas mais fáceis de a gente tocar nessa revelação. Quando eu me chego para um especialista financeiro, uma árvore da minha vida, uma crença cheia de problemas, ele vai me dar uma solução, um planejamento financeiro. Corta isso, corta aquilo, vende aquilo outro. Está apertado? Você precisa vender, você precisa voltar para trás. E aí esses frutos ruins começam a ser removidos. Só que a árvore continua ali. Tira um monte de laranja de uma árvore e dá um tempo para ela de 1 ano, volta ali. Vai estar carregado de novo. Por isso que Deus não lida com fruto. Mesma coisa a doença, a enfermidade. Eu chego para o médico, eu estou com esse sintoma. É uma crença que te colocou para funcionar de uma maneira errada por um tempo e está produzindo esse fruto. Aí ele dá um remédio, um tratamento. E aí você bombardeia o seu corpo com aquela química, aquele fruto desaparece e a pessoa diz, ele me curou. Não, ele só remediou. A medicina não cura, amados. O banco não cura. O homem não cura. Quem cura é o nosso Senhor, é a palavra, é o Espírito Santo por dentro. Uma vez que por dentro é feita a obra, acabou. É assim que a graça opera, de dentro para fora. Por isso que essa palavra de vida no Espírito, ela é para quem quer Deus de verdade. Porque se você busca uma solução temporária, amados, não aqui é o seu lugar. Já tem evangelhos, a Bíblia chama de evangelhos vizinhos, né? Ou falsos evangelhos, na versão mais tradicional aí. Muito parecido, com promessas, mas que não vêm dessa vida de entrega ao Espírito Santo. Não, a vida no Espírito vai te mandar para a cruz. Tudo que for de Deus vai ressuscitar, tudo que não for vai ficar lá. Só que a hora que você ressuscitar de fé em fé,
A vida de Deus vai te encher. A graça opera de dentro para fora. Então quem busca o Senhor, encontra. Encontra o quê? Tudo. Olha como é que o homem natural, a loucura está aqui. O Espírito Santo falou aqui quarta-feira sobre isso. Eu preciso disso. Eu preciso focar nisso. Eu preciso ver o que o mundo me oferece para lidar com isso. A vida não é espírito, não. Você precisa do Senhor. Você precisa encontrar em Deus, na palavra, a verdade. A hora que isso te engravidar, acabou. Não, é nessa área. Ele é a resposta. Ah, mas é financeiro. Ele é a resposta. Ah, mas é um novo sonho. Ele é a resposta. Busca o Senhor, se entregando ao Espírito Santo nessas práticas que a gente prega aqui, e vai continuar assim, e você vai encontrar as riquezas. Aí você vai encontrar aquilo que você buscava, para sempre. Como que a graça opera? Assim, de dentro para fora. Por que que é assim? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Por que Deus precisa, por que a graça precisa nos atrair para uma vida de intimidade, nos mandar para esses processos que no começo não são confortáveis, irmãos? Olha como que parece crueldade. A pessoa chega destruída e vem um maluco chamado Jesus Cristo e diz assim: se você não renunciar tudo quanto você tem, você não é digno de ser meu discípulo. Se você quiser salvar isso aí, você vai perder. Faz sentido nenhum, naturalmente dizendo, mas faz todo sentido espiritualmente dizendo, porque Jesus não era almático, Jesus dá a cura. Por que é assim? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, bendito seja Deus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, Deus, graças a Deus, eu creio em Deus. Diz a palavra de Deus, você acredita em Deus? Você crê que existe um Deus? Que bom, até os demônios creem. Você crê em Deus? Que bom, é um estilo de vida por enquanto igualzinho de um demônio que sabe que existe um Deus. Crer em Deus, meu irmão, não vai mudar nada na nossa vida. Graças a Deus, Deus está me fazendo, Deus. Chega numa roda, no seu trabalho, nos seus parentes que não são convertidos ainda. Nossa, graças a Deus está tudo bem, graças a Deus tudo bem. E ninguém se espanta. Agora coloca na sua boquinha o nome de Jesus Cristo. Você vê a atmosfera mudar. E aí, está tudo bem? Nossa, graças ao Senhor Jesus. Quem está digitando o trabalho para, o outro ali arrepia, porque não é algo corriqueiro, não é algo vazio. Deus é muito genérico, Jesus não. E o poder, a glória está no nome dele. É em o nome de Jesus que nós podemos crer no Deus que tem as promessas para nós. É por causa dele, da graça que nos alcançou, agora sim. Então, o apóstolo Paulo, em algumas passagens, ele faz isso daqui. Bendito seja Deus, a saber, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de qualquer Deus. Não estou falando dos deuses das nações. Eu não estou falando do Deus do ateu, que é Ele mesmo. Não estou falando de qualquer um. Estou falando do único, verdadeiro. Deus vivo. É dele que eu estou falando. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai doador das misericórdias e o Deus fonte de toda a consolação. O que você precisa nesse momento que você vai ser desconstruído por dentro para ser reconstruído pelo Espírito Santo, enquanto talvez por fora nada mude ou até piore?
De novo, eu me cheguei para Jesus no primeiro nível, minhas realidades estão destruídas. O problema está na minha alma, a luva desligada do Espírito. O que eu preciso? De uma solução? Deus é bom, Ele pode até te dar. Mas a solução definitiva está em você se edificar. Então o que eu preciso quando eu preciso de uma resposta, de uma solução natural, só que a cura está dentro de mim, no meu espírito? O que eu preciso para me inclinar para o Espírito Santo? Para aguentar o tranco enquanto aquilo não muda? Ou aquilo que estava aparentemente legal começa a desmoronar? O que eu preciso aqui? Consolo do Espírito Santo. Filho, é um processo. Eu não lido com o que está fora, eu vou te curar por dentro. Vou te mostrar por dentro quem você é aos meus olhos. A hora que isso ganhar a sua alma, conquistar a sua alma, quanto mais você se entregar a mim, quanto mais você orar em mim, quanto mais você permitir que eu ore por você ao Pai, mais esses processos vão se agilizar. Mas é de dentro para fora. Só que Ele vai te consolar, meu irmão. Ele vai te consolar. Uma pessoa que faz um tratamento natural, amados, uma doença séria, o que mata, o que entristece, o que derruba ela, não é a dor ou os procedimentos que ela se sujeita, ou a vergonha por alguma coisa que o corpo comece a mostrar mediante aquilo que está sendo colocado no corpo dela. O que mata ela, o que tira a paz dela é a incerteza de que aquilo vai funcionar. Estou com um problema aqui no meu coração, mas tem um tratamento lá que é uma injeção nunca mais, garantido, nunca mais você vai passar por isso. Mas dói que você vai desmaiar. Pode dar. É certeza? Certeza. Pode dar. Eu aguento o tranco. Essa certeza que o homem natural não fornece. Então eu estou me sujeitando a um processo, eu estou recorrendo ao mundo, eu estou recorrendo à carne, e ainda não tenho a convicção de que no final disso tudo vai dar certo. É isso que mata. A alma adoece e a pessoa se prostra. Isso não é vida no Espírito. Vida no Espírito é a mesma casca de funcionamento. Existe um problema. Ele pode não estar aparente ou aparente, mas se não foi Deus que gerou, é um problema chamado morte. A hora que você começar a se sujeitar ao Espírito Santo, para que a vida de Deus venha aqui, isso vai se começar a desconstruir. Ou aquilo que ainda já está ruim, não vai melhorar imediatamente. Mas o consolo do Espírito para que você fique firme nesse processo vai existir. Porque é garantido, a hora que eu terminar por dentro, isso desaparece da sua vida, nessa dimensão, para sempre. Você nunca mais vai se ver assim, falar assim, pensar assim, permitir que informações externas mudem o seu entendimento. Nunca mais. Então, Senhor, pode passar por cima. Então, o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai doador das misericórdias e o Deus fonte de toda a consolação. Verso 4, aquele que nos está consolando acima de e durante toda a nossa aflição. Os processos não são gostosos, irmãos. Mas o Espírito Santo não é almático. O Espírito Santo não respeita a nossa carne. Mas Ele vai te consolar. Ele vai te atrair. Ele vai fazer de uma forma, de dentro para fora, que você vai ser estabelecido. Você vai necessitar sim de uma perseverança. Mas Ele não vai te abandonar. Fica firme aí. Continua me entregando a sua boca.
Continua meditando naquilo que eu estou falando com você. Continua concordando. Eu estou sarando você por dentro. Por que que é assim? O apóstolo continua. Para também nós podermos consolar os que estiverem dentro de toda aflição. Como? Por meio da consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Em primeiro lugar, como que a graça opera? De dentro para fora. Por que que é assim? Porque se Deus resolver por fora, é uma questão de tempo, eu e você estamos lá, no mesmo buraquinho de novo. Deus não lida por fora. Deus quer nos sarar por dentro. Deus quer pegar essa luva cheia de carne, funcionando, um ativismo religioso muitas vezes, e esvaziar isso, para que o Espírito Santo, a mão de Deus aqui entre e faça o propósito da nossa vida. É assim que a graça opera. Por quê? Para que agora nós possamos consolar. Aquilo que você alcança em Deus é transferível, de graça. No mundo não. Virei um especialista em alguma área e agora eu sei como resolver. Então agora eu vendo para você os passos de como resolver naturalmente, temporariamente. Se você não abandonar esse método, você nunca mais vai passar por isso, talvez. A sua alma vai cansar, porque é você que vai ter que vigiar. E te cobra. Isso não é o Pai. O processo do Espírito Santo é o que eu vou gerar dentro de você, eu vou te dar um consolo para suportar o processo. Se desliga do que você vê naturalmente, busque ao Senhor, comece a olhar para a palavra, porque é ali que está a verdade, é ali que está a imagem real daquilo que você está vivendo. Se você continuar nesse processo, eu vou transferir aquilo que você vê na palavra, no Espírito, para os seus olhos naturais contemplarem e se alegrarem. Por que que é de dentro para fora? Porque a gente vai cruzar, irmãos, como já cruzamos todos os dias, dentro desse lugar às vezes, com pessoas que necessitam desse entendimento. Cara, isso está passando aí, já tive aí. Deus me deu um sonho, cara, para abrir um negócio. Ou Deus me deu uma visão, sarou meu casamento por dentro. Ou Deus, ou como, irmãos? É com Ele. O fato é mesmo, irmão? O que você está fazendo agora? Agora eu faço isso, isso, isso. Vou fazer também. Não, irmão, não é no que eu faço. É naquele que me falou para fazer o que eu faço que está a resposta. Não é na empresa que eu montei, é no Deus que gerou a empresa que eu montei que está a sua resposta. Não é no modo como que eu caminho, é no Deus que me guia na minha vida, no meu chamado íntimo e pessoal, onde cada um tem o seu, que está a resposta. Então eu consolo as pessoas, os irmãos, suporto em amor, não acudindo somente, se o Espírito Santo guiar, amém, mas eu não acudo naturalmente, eu preciso ser participante da natureza de Jesus. Jesus não matava a fome natural, Jesus matava a fome espiritual primeiro. E se necessário, uma ajuda, um socorro temporário para que a pessoa permaneça ali nessa jornada até que, amém. Mas soluções temporárias não fazem parte da natureza do Espírito. Então é de dentro para fora para que a gente possa transbordar. E Ele seja conhecido. E a graça que nos ganhou atrai outras pessoas também. Irmão, se você abrir o que eu abri, vai dar errado para você, provavelmente. Se você for por onde eu fui, não vai dar certo para você, provavelmente. Se você seguir os passos que eu segui, irmão, vou falar para você, eu arrisco a dizer, vai dar ruim para você. Como que eu vou escrever um livro, irmão? 10 passos
o sucesso. Se é humano, ok, está no lugar de morte, ok. O que não pode acontecer jamais é nós, portadores da vida de Deus, que chegamos lá pelo Espírito em algum lugar, acharmos que a solução ao mundo está nisso. 10 passos para o sucesso. Vou te dar. Ora em línguas, lê a palavra, medita na palavra, louva, adora, jejua, congrega, ama, perdoa. Falta um aí, alguém me ajuda? E morre. Pronto, te dei 10 passos. Não consigo. O Espírito Santo consegue te levar. A luvinha não consegue ir, mas a hora que ele põe a mãozinha aí, ele vai fazer proezas através de você, em nome de Jesus. Então por que é assim? Porque nos sarando por dentro, nunca mais, irmãos, a gente vai dar trabalho para Deus, no sentido de ficar pedindo uma ladainha, que Ele não consegue ajudar, porque Ele não lida com coisa de fora, Ele lida por dentro. Pelo amor de Deus, filho, eu quero alcançar aquele seu vizinho, aquele seu amigo. Se não está me deixando entrar nem na sua vida, não aguento mais ouvir essa oração. Você não entendeu ainda que de dentro para fora? A hora que você se encher de mim, eu vou aparecer para Ele. E aqui o reino vai avançando, amados. E aqui cada um vai frutificar naquilo que é. Então é pela graça de Deus, de dentro para fora. Por quê? Porque uma vez que Deus nos salvou por dentro, nós vamos nos resolvendo, nos santificando cada vez mais. Satanás vai perdendo o terreno na nossa vida, que ele nem tem, mas a gente acredita que tem, cada vez mais. E a glória de Deus vai pesando aqui cada vez mais. E aqui nós somos livres para amar, para transbordar cada vez mais. A mesma historinha de sempre. Vai terminar no amor. Então guarde no coração, não importa qual dimensão, não importa a aparência, a resposta está no Espírito. Entenda isso, se sujeite de maneira intencional nas práticas espirituais e Ele vai conduzir você, te sarando de dentro para fora. Esse é o como. Por que é assim? Porque Ele quer te mudar. Uma vez que mudou por dentro, acabou o problema. E agora eu vou te transbordar para que eu alcance outros. A minha graça que te sarou agora vai alcançar as pessoas que passam pela sua vida, porque elas vão me ver. Eu creio que aquilo que Deus faz, amados, em nós, quando nós permitimos, tem um cheiro que não atrai as pessoas para aquilo que nós estamos fazendo em si. Eu era uma luva cheia da carne, cheia de entendimento, conhecimentos, dos melhores coaches, mentores, e eu permiti que o Espírito Santo tirasse isso dentro de mim. A luva ficou até murcha, né? Até a mão de Deus vinha encher com a palavra. E agora essa luva começou a fazer algo, a fluir em algo. Quem vê isso, amados, não quer saber como que faz. Quer saber o que é isso que te encheu? Quem que é esse que te deu isso? É legal isso que você tem, mas eu não quero isso que você tem. Eu quero aquele que te deu isso que você tem. Essa é a diferença. Vida no Espírito é uma vida que vai nos sarar por dentro, a voz vai frutificar de dentro para fora, o fruto vem e leva as pessoas para Jesus, não para Deus ou deuses aleatórios, de graça, e Ele cuida de você. Esse é o poder da graça de Deus que está disponível para nós. Amém? Vamos encerrar rapidinho, mas lendo Jeremias
capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 17, verso 5. Vou ler 4 versículos somente, e depois a gente vai trazer a graça de Deus sobre esse texto, tá? Para que a gente traga isso para o nosso tempo atual, onde a gente vive na nova aliança, amém? Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será esse homem que confia no homem, será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro do Espírito, e não fica observando quando vem o calor. O calor vem, viu, irmãos, às vezes. A questão é, você observa? Sua boca fala sobre ele? Mas a sua folha será verde, e no ano da grande seca não se atemoriza e nem deixa de dar fruto. Aleluia! Essa é a vida que Deus deseja construir dentro de nós cada vez mais. Maldito é o homem que confia no homem. Está vendo? Não posso confiar nas pessoas. Olha a lente do homem natural, lendo a palavra com a mente humana, um homem mau, rodeado de homens maus. Não posso confiar em ninguém. Maldito é o homem que confia no homem. A primeira palavra homem aí, irmãos, no hebraico, é Geber ou Geber. É homem forte, é homem interior. É quem você é no espírito. A segunda palavra homem é Adam, que vem de Adão, que é um homem terreno. É a nossa natureza terrena, caída. O que o Senhor está dizendo aí nesse texto? Maldito é aquele que tem a nova natureza disponível e ainda assim resolve confiar no que é natural. Mas não é que ele está amaldiçoando, você é um maldito. Não, ele está dizendo assim, ó, cara, isso aí é um lugar de maldição. Hoje na nova aliança, você tem dentro de você a resposta, a solução, a saída para tudo. E você está indo buscar fora. Isso está te colocando num lugar separado da minha vida abençoada, porque é na minha palavra, em Cristo, que você é plenamente abençoado. Sai desse lugar. Não tem a ver com você. Então, maldito é o homem que confia no homem, não é eu confiar nos outros, é eu confiar em mim mesmo, naquilo que não foi Deus que me levou a viver, a fazer. É a hora que as coisas começarem a frutificar, eu achar que, mas eu também tenho uma participação aqui, né? Não, amados, nós somos simplesmente vasos ou luvas que Ele enche e usa para o propósito dEle, para a glória dEle, e toda a honra é dEle. Ele será como uma tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem,
Se eu sou alguém que tem a nova natureza, nasci de novo, meu espírito foi vivificado, mas eu não fui instruído nessa vida de edificação, ou eu estou sendo instruído e eu negligencio, são escolhas. Eu ainda acho que é aqui que tenho que focar. Não, amados, não é. É na vida do Espírito, é por dentro. Essa pessoa, ela não vê quando vem o bem, quando vem uma palavra, quando vem uma profecia, não que vai ser, que já é. Ela não toma posse agora daquilo que o Espírito Santo fala. Ela mora nos lugares secos. Os processos, as aflições, os desertos, onde Deus permite que a gente passe, para que toda a carne morra na nossa alma, não são lugares de morada. Ouça isso do Espírito Santo. Se você está se inclinando para o Espírito Santo, orando em línguas, se edificando, gastando tempo em intimidade com a palavra, fatalmente, de área em área, vai existir momentos de deserto, de desconstrução, de aflição. A carne não quer morrer na nossa mentalidade, ela quer ainda permanecer fazendo. As coisas, amados, até pioram. Não é que piorou, já estava ruim, só não tinha caído na dimensão ainda total. Agora você está vendo que estava ruim. Mas isso aí não é o seu lugar de morada, é só um processo. Quem confia no natural vai morar ali, diz a palavra, na terra salgada e inabitável. Mas o homem que confia no Senhor, ele é bendito. Ele vai ser uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Cada vez que você gasta tempo com o Espírito Santo nessa vida prática de edificação, você está estendendo as suas raízes para a verdade. E não fica observando quando vem o calor. Mas a sua folha será verde, e no ano de grande seca não se atemoriza, e nem deixa de dar fruto. O justo que consegue ser construído de maneira visível pelo Espírito Santo em nós cada vez mais nesse processo, ele não observa quando se levanta um engano. E o que é observar, amados? Não é ignorar. Uma situação se levantou, vou fingir que não existe. Não é isso. É você colocar o seu foco naquilo. E agora, hein? Como é que eu vou solucionar? Será que se eu for por ali? Será que se eu retroceder? Será que se eu der uma de louco e dobrar a aposta? E aqui, ó, se observar. Não, o justo, o homem que é bendito, que confia no Senhor, Deus não está falando nada comigo ainda. Vou passar mais tempo com Ele. Se Ele me falar para dobrar a aposta, eu dobro. Se Ele me falar para retroceder, eu retrocedo. Se Ele me falar para não fazer nada, eu não faço nada. E Ele vai me consolar. Esse processo, que é para ser cada vez mais na nossa vida, amados, curto. Depende de quanto a gente se entrega para Ele. Depende do quanto a gente persevera na intimidade com Ele. Mas nós somos, sobre nós está essa promessa, essa árvore plantada junto às águas, estendendo as raízes para o ribeiro. Nós não ficamos gastando tempo quando vem o calor, mas nossa folha é verde. Nosso comportamento não muda. A situação piorou, mas olha ele do mesmo jeito. A boca não muda. Ah, um hipócrita, o ímpio vai dizer. Olha que ele está vivendo e está falando que não.
Você está se fazendo, até pode ser hipocrisia, mas se o Espírito Santo te mostrou que você é o que ele disse que você é, e você não gasta tempo emprestando a sua boca para o capeta, você é um bem-aventurado. Hipocrisia para Deus é você, tendo a nova natureza dentro de você, falar daquilo que você vê, quando não condiz sobre a verdade. Isso é hipocrisia para Deus. Ah, Senhor, e agora essa situação? Eu resolvi. Ah, Senhor, agora essa enfermidade. Você está vendo isso se eu não vejo isso em você? Por que você vê em você aquilo que eu não vejo? Não há condenação, mas há uma constatação. Isso me tira um pouco ainda desse comportamento vivo. Não vou me culpar, só vou me entregar mais ao Espírito Santo. E Ele vai estender essas raízes nos processos. E fazer com que cada vez mais a graça de Deus cumpra em nós o propósito pelo qual ela foi dada. Nos sarar por dentro, transbordar por fora, para amar os que estão perdidos, em nome de Jesus. Esse é o reinar de Deus. Essa é a proposta de vida no Espírito. É esse viver que nós pregamos, anunciamos e, acima de tudo, procuramos viver em nome de Jesus nesse lugar. Amém, amados? Aleluia, então, glória a Deus. Que o Espírito Santo continue trabalhando no coração de cada um, atraindo pela graça dele na dimensão que cada um que está. Ainda mais graça, mediante a nossa humildade, para nos conduzir nesses processos, para a honra do nome de Jesus, que tudo já fez naquela cruz em nosso favor. Amém? Aleluia.